Jesus nos prometeu que na casa do Pai há muitas moradas para nós. Mas você sabe aonde que é a casa do Pai Eterno? Aonde está o trono de Deus? Em que lugar que é a morada de Deus? Jesus também prometeu que quando Ele voltar, Ele vai nos buscar para ficar para sempre com Ele. Mas você sabe aonde que Jesus vai ficar? É importante entender essas duas questões, porque quando a gente coloca isso na linha escatológica, pode trazer alguma confusão. Por exemplo, nós vamos pensar agora nas 3 linhas escatológicas mais conhecidas, mais acreditadas no meio evangélico, que será o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Existem alguns consensos entre essas 3 linhas. Por exemplo, o período de grande tribulação. Os 3 acreditam que haverá um período de 7 anos de grande tribulação aqui na Terra. E eles acreditam também, os 3, que no final Jesus vem de forma gloriosa e visível para implantar o seu reino aqui na Terra. E também acreditam que a igreja vai ajudar a Jesus neste governo. A igreja, as pessoas salvas em Jesus Cristo, serão sacerdotes, ministros, governadores durante o governo de Cristo aqui na Terra. Estarão junto com Jesus. Agora então vamos pensar nessa questão da morada e de estar com Jesus. Pense comigo. O pré-tribulacionista acredita que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação. Todos serão arrebatados e haverá uma grande festa lá no céu, às bodas do Cordeiro. E então as pessoas iriam conhecer a sua morada, sua casa lá no céu onde Deus mora. E será só 7 anos, porque depois volta para governar com Cristo. O mid-tribulacionista da mesma forma, só que ele vai passar metade da grande tribulação. No meio da grande tribulação, ele é arrebatado, fica lá também nas bodas do Cordeiro e então conhece sua casinha, sua morada lá onde Deus está. Conhece sua casinha durante só 3 anos e meio, depois volta para ficar com Jesus durante o milênio. Coitado do pós-tribulacionista! Jesus vem no final e já vai implantar o seu reino. O pós-tribulacionista nem vai conhecer sua casinha lá no céu. Coitado. Mas pensando bem, o pré-tribulacionista vai ficar só 7 anos na sua casinha? O mid-tribulacionista vai conhecer sua casinha só 3 anos e meio? Pouquinho, né? Porque depois vão voltar para ficar no milênio junto com Jesus. E vai deixar sua casinha abandonada lá no céu, criando teia de aranha. Se tiver aranha no céu, né? Bom, enfim, vai ficar abandonada lá no céu. Será que é isso mesmo? Mas tem gente que vai pensar assim. Não, já que teremos uma vida eterna, depois do milênio, a gente volta para nossa casinha lá no céu. Não, não, não. Por quê? Porque depois do milênio vai ter o juízo final, onde todas as pessoas que já viveram na Terra vão passar por julgamento diante de Deus. E depois do juízo final, terá novos céus e uma nova terra. E viveremos nesse novo céu e nova terra. E você então nunca mais veria sua casinha no céu. Foi só para 7 anos, ou 3 anos e meio. Puxa vida, que dó, hein? Será que é isso? Claro que não, né? Precisamos entender melhor aonde que é a casa de Deus e onde estará a nossa morada. E onde estaremos com Jesus. Primeiro eu quero confirmar a respeito do nosso reinado junto com Cristo durante o milênio. Estaremos com Ele no milênio. Isso é bem claro. Se você ler em Apocalipse 11, no verso 15 e 18, fala ali da 7ª trombeta. E durante a 7ª trombeta, Jesus vai implantar o seu reino aqui na Terra. Você pode assistir este vídeo aqui que fala da 7ª trombeta, para você ter mais entendimento a respeito dessa última trombeta, que é muito importante. E quando Jesus
for implantar o seu reino aqui na terra, nós governaremos junto com ele. Eu quero ler em Apocalipse 20, que fala da ressurreição dos mortos, os mortos salvos. Também tem esse vídeo que vai esclarecer mais, mas eu quero ler um texto só para deixar claro que estaremos lá governando com ele. No verso 6 do capítulo 20 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está claro que as pessoas que vão ressuscitar na primeira ressurreição dos mortos, que acontece no final da grande tribulação, vão ser sacerdotes de Deus durante o governo de 1000 anos. Ficou bem claro esse texto, né? E também vou ler aqui em Apocalipse 2, no verso 26, que diz assim: Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Se você for vencedor, você vai ajudar no governo de Cristo durante esse reino de 1000 anos sobre as nações aqui na terra. Agora precisamos entender aonde que Deus mora, porque onde Ele mora que estará a nossa morada, a nossa casinha. Veja só em João 14, no verso 2. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então é lá que está a nossa casinha. E aonde então que Deus mora? Aí eu convido você para ler Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Lendo esses dois textos, esses textos falam da Nova Jerusalém, a cidade santa. E a cidade santa, lá não tem noite, não tem escuridão. Sabe por quê? Porque Deus está dentro dessa cidade. E o brilho da glória de Deus sustenta toda a iluminação da cidade e faz a cidade brilhar, porque Deus está presente na cidade santa, na Nova Jerusalém. O trono de Deus, o tabernáculo de Deus está presente, está dentro da cidade santa. É lá que Deus mora. Tem um rio cristalino que atravessa a rua principal da cidade, que atravessa a cidade inteira. Este rio é o rio da água da vida, claro como cristal. E da onde que sai essa água? Direto do trono de Deus. É a presença de Deus que sustenta toda a vida, todo o poder e toda a glória da cidade santa da Nova Jerusalém. Então, aonde que Deus mora? Aonde está o seu trono? Na cidade santa, na Nova Jerusalém. Sendo assim, então, a nossa morada, a nossa casa está onde? Na Nova Jerusalém, a cidade santa que virá da parte de Deus. O problema é que quando a gente fala de Nova Jerusalém, logo vem na mente a Jerusalém aqui da terra, que é uma cidade pequenininha. E por mais que você imagine que a Nova Jerusalém é uma grande cidade, uma cidade gigantesca, eu tenho certeza que é tão difícil conceber na minha mente e até mesmo na sua a grandiosidade real do tamanho gigantesco que é essa cidade. Só para você ter uma ideia, nós vamos ler em Apocalipse 21, no verso 16, que fala as medidas dessa cidade, e são as medidas humanas. Verso 16 fala assim: a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 75 metros de espessura, segundo as medidas humanas que o anjo usava. Segundo as medidas humanas, não era a medida lá do céu do anjo, não, era medidas humanas. A Bíblia quis deixar bem claro que eram as nossas medidas. No original não está quilômetros, aqui já está transformado para as nossas medidas atuais para ficar fácil de entender. Mas existe tradução aí que está escrito como 12.000 estádios, que era uma medida da época. A nossa a gente fala com quilômetro, que é mais fácil de entender. Você conseguia imaginar uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento dos lados
e nessas medidas quadradas, inclusive na altura de 2.200 quilômetros. Só para você ter uma ideia dessa distância, de São Paulo até Sergipe, Aracaju, dá 2.200 quilômetros. É uma distância bem grande. Talvez perdemos um pouco essa noção de distância grande, porque hoje a gente pega um avião e rapidinho a gente está lá. Mas mesmo de avião, essa distância dá mais de 2 horas e meia. Imagina só, na Cidade Santa, para você ir de uma ponta a outra, de avião, demoraria 2 horas e meia. Só para você ter uma ideia da distância. Agora o legal mesmo, para você ter a noção do tamanho que é a cidade, é imaginar esse comprimento de 2.200 quilômetros de altura em comparação com as alturas que nós temos na Terra. Você conhece o prédio mais alto do planeta? O Burj Khalifa, que fica em Dubai. É a estrutura construída mais alta, com 828 metros de altura. Não chega a ser 1 quilômetro, mas é altíssimo. Agora, a montanha mais alta, o Monte Everest, um verdadeiro gigante, com 8 quilômetros, 848 metros de altura. Isso é para você entender o sistema de grandeza de altura do nosso planeta. Agora, para melhorar esse entendimento, vamos pensar nas nuvens e na atmosfera. As nuvens que carregam chuvas e tempestades ficam numa altura baixa de 2 km de altura, mas tem nuvens mais altas numa altura média de 8 km de altura, mas as nuvens não podem passar de 12 km de altura, pois este é o limite da troposfera, onde fica toda a região climática e também o nosso oxigênio. Acima da troposfera fica a estratosfera, que vai até 50 km de altura. Aí fica a camada de ozônio, que é a proteção da Terra contra os raios UV do Sol. Daí tem outras camadas, mesosfera, termosfera, até a exosfera, que é o limite da atmosfera terrestre, que está com 800 km de altura. Acima dessa altura, a gravidade não tem mais influência. Acima dessa altura começa o espaço sideral, aquela parte escura do espaço, onde o Superman consegue voar e chega até aquela parte escura, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, é nessa altura de 800 quilômetros que acontece também a aurora boreal, que é possível ver através dos polos da Terra. E também é nessa região que os satélites artificiais conseguem ficar na órbita da Terra, satélites de comunicação do nosso planeta. Claro que este canal não é um canal científico nem geográfico, peguei essas informações através de materiais didáticos de ciência, mas também tem aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, os terraplanistas, e acreditam que tem uma proteção que é chamada como domo, que seria um firmamento, e segundo os terraplanistas, esse domo ficaria aproximadamente em 120 km de altura, que também é bem alto, vamos posicionar ele aqui no mapa. Agora a intenção é comparar com a altura da Nova Jerusalém. Imagina se a Nova Jerusalém pousasse na Terra. Ela tem 2.200 quilômetros de altura. Olha só a grandeza gigantesca da Cidade Santa. A atmosfera atingiria somente 1/3 da cidade. 2/3 da cidade ficaria para fora da atmosfera terrestre, ou seja, ficaria no espaço sideral. É uma cidade gigantesca, que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Agora que nós entendemos que a nossa morada está lá na Nova Jerusalém, que é onde Deus mora, nós entendemos também que nós vamos governar com Jesus durante o milênio. Mas e aí? A gente vai ficar lá na Nova Jerusalém? Ou vamos estar com Jesus durante o milênio? Os dois lugares não dá para ficar. E aí? Eu quero ler em João 14 de novo, no verso 2 e 3, que diz assim: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Olha que a promessa de Jesus, ele não está falando que ele vai voltar e levar a gente embora para um outro lugar. Ele está falando que a gente vai ficar com ele, onde ele estiver. Olha só, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E no caso, quando Jesus vier, ele vai implantar o reino aqui na terra. Ele não vai levar a gente para o céu, mas ele vai implantar o reino aqui na terra. Mas ao mesmo tempo, está falando que teremos morada na casa de Deus. Como conciliar esses dois versículos? Com a Bíblia. A Bíblia tem a resposta. É a gente que faz confusão. O que eu vou dizer agora não é uma possibilidade, não é um achismo meu, não é o que eu penso que vai acontecer. É o que a Bíblia diz que vai acontecer. O quê? A cidade santa, a Nova Jerusalém, ela virá para a terra. Não é a gente que vai para lá, mas é o próprio Deus com a sua morada e as nossas moradas que estarão lá na Nova Jerusalém, que virá para a terra. Quero ler com vocês em Apocalipse 21, no verso 2, que diz assim: Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Lembra das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo? Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É assim que desce a cidade santa. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Não é os homens que estão indo até lá o tabernáculo de Deus, mas é o tabernáculo de Deus que está vindo até os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então agora sim nós conseguimos entender João 14. Nós estaremos na morada e ao mesmo tempo estaremos com Jesus durante o milênio. Por quê? No final da grande tribulação, Jesus vem de forma gloriosa e visível, implanta o seu reino aqui na terra, o reino de 1000 anos, e nós vamos governar junto com Cristo, sendo sacerdotes e governadores. E ao mesmo tempo, a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde está a nossa morada, virá para a terra. Nós moraremos na cidade santa e governaremos com Cristo o milênio da terra. Sim, mas você pode estar pensando: puxa, mas eu pensei que eu ia lá para o céu. Sim, a Nova Jerusalém é o céu. Lembra da grandeza que é essa cidade, como ela é gigantesca, a altura que ela tem. Por mais que ela esteja aqui na terra, ela vai estar nas regiões celestiais. Ela atinge acima da nossa atmosfera se ela pousasse na terra. Mas com toda aquela grandeza, eu não imagino que ela vai ficar pousada. Pelo contrário, vai continuar nas regiões celestiais. E por isso que ela continua sendo chamada de céu. A cidade santa, ela vai estar aqui na terra, no nosso céu, com acesso à terra. E a cidade santa, lá estará a nossa morada, que estará toda essa estrutura de Deus aqui na terra e a gente governando o reino do milênio. Tudo estará aqui na terra. Por isso nós conseguiremos governar com Cristo e ao mesmo tempo morar junto com Deus no céu. Talvez você pense assim: não, mas aí fala que a cidade santa só vai vir no novo céus e na nova terra. É aí que em vários outros vídeos que eu vou tratar mais do assunto do milênio e da Nova Jerusalém, que vou mostrar vários textos que só é possível conciliar o milênio junto com a cidade santa. A cidade santa presente durante o milênio. Vou falar disso em outros vídeos. Mas o próprio João 14 mesmo. A nossa morada no Pai e a gente estando com Jesus. A única forma de conciliar esse texto
é que a Cidade Santa também vai estar aqui durante o milênio. Não, mas vai estar no novo céus e nova terra. É verdade, ela vai descer no novo céus e nova terra. E o que impede dela descer aqui também durante o milênio? Nada. Pelo contrário, vou mostrar alguns textos que vai provar que isso não só é possível, como é bíblico. Vou tratar mais nos próximos vídeos que eu vou falar mais de Nova Jerusalém e do milênio. Este é um vídeo que pode ser bastante polêmico, mas eu quero esclarecer mais a cada vídeo que eu vou postar. Desculpem às vezes que eu demoro um pouco para postar, é bastante trabalho, às vezes me sobra pouco tempo para fazer esses vídeos que eu amo muito fazer, mas tenham paciência, por favor, porque eu vou responder, farei vídeos que eu pretendo ser esclarecedor, não simplesmente nos meus pensamentos, mas utilizando a Bíblia para desembaralhar o futuro, porque é essa a intenção deste canal. Até o próximo.